Saudações a todos que nos acompanham. Aquelas dúvidas que sempre cercam principalmente os curiosos, os iniciantes que não tiveram experiências anteriores e até mesmo aquelas pessoas que têm um pouco de fragilidade psicológica. Uma pessoa que tem um culto religioso assíduo, frequente, está em dia com suas manutenções, ou aquela pessoa que tem uma proteção espiritual. Estes seres humanos, eles poderão ter algum problema, algum obstáculo, alguma dificuldade em seus caminhos. Haverá a possibilidade de uma pessoa que tem um culto religioso assíduo, frequente, que segue à risca, ou aquela pessoa que tem uma forte proteção espiritual, haverá a possibilidade deste tipo de pessoa ter algum problema financeiro, amoroso, enfim, haverá problemas em sua rotina. E quando eu estou dentro de um culto religioso e tenho dificuldades financeiras, o que fazer para seguir adiante? Sobre isso iremos falar hoje. Dos pensamentos arcaicos e que realmente prejudica a evolução de qualquer pessoa que esteja dentro de cultos aonde existe evocações, oferendas, feitiços, magias, bruxarias, enfim, encantarias, pessoas adeptas a estas práticas espirituais, um pensamento que é muito arcaico e totalmente ingênuo é o seguinte: a pessoa acha que ela é imune aos problemas conforme o restante da humanidade. Entenda, não importa quem você é, não importa a sua idade, a sua experiência religiosa, seu conhecimento religioso, a quantidade de entidades que você tem consagrada, a quantidade de cultos religiosos, a quantidade de proteção espiritual que você tenha, independente de você estar cultuando da forma correta, certinha, bonitinha e dando riquezas, tudo de um mais caro para as suas entidades. Você não está imune a problemas, obstáculos e dificuldades. Ninguém. Faz parte da vida do ser humano ter problemas, obstáculos e dificuldades. É isto que faz o ser humano evoluir como pessoa e evoluir psicologicamente e espiritualmente. Então, mesmo que você siga o seu culto religioso certinho, bonitinho, manutenção certinha, bonitinha, dando o melhor possível para a parte espiritual, para as suas entidades, mesmo assim, você não está imune a problemas, obstáculos e dificuldades. Ah, mas o fulano disse que quem segue arrisca direitinho, a entidade não abandona. Realmente a entidade não abandona. Mas dizer que a pessoa que segue o culto religioso bonitinho, direitinho, nunca terá problemas, é mentira. Desculpa, é mentira. Talvez a pessoa nunca tenha problemas financeiros, mas vai ter problemas e obstáculos na vida social, na vida familiar, na vida amorosa, na vida sexual. Sempre haverá um obstáculo à sua frente, porque faz parte da sua rotina, independente de quem você seja. Mas quando você tem o segmento religioso, uma prática espiritual assídua, frequente, que você segue ali à risca bonitinho, ou se você é uma pessoa não iniciada e tem uma proteção espiritual, qualquer tipo de proteção espiritual, aí o que nós teremos é um amparo nestes momentos complicados. Todo ser humano sempre terá várias fases ruins em sua vida. Mesmo que seja um grande mentor espiritual, mesmo que seja uma pessoa muito fiel,
independente do culto religioso, certo? Independente do culto religioso, sempre haverão problemas, obstáculos e dificuldades. Porém, o mundo espiritual faz com que os problemas sejam menores do que seriam se não houvesse aquela força espiritual com você. Os obstáculos talvez não fossem superados se não houvesse aquela ajuda espiritual. O intervalo entre um problema e outro é bem maior do que se não houvesse aquela força espiritual. Então, sim, independente da sua cultura religiosa, independente de como você segue à risca a sua trajetória espiritual, independente de você ter uma proteção ou não, sempre haverão problemas, obstáculos e dificuldades. E outro problema é o seguinte, também a parte mental. Ocorreu um obstáculo, um problema, eu tenho que fazer uma limpeza, eu tenho que fazer alguma coisa, tem alguém me tocando, tem alguém querendo me destruir. Calma, calma. Talvez você tenha 2, 3 dias ruins, uma semana, 2 ruins. Mas aí sim, passou 2 semanas e as coisas não começam a clarear, e se você também não promoveu nenhuma mudança na sua vida, aí sim nós poderemos talvez pensar que seja necessário você fazer uma limpeza, uma abertura de caminhos, ok? Mas não é no primeiro obstáculo que você vai parar e vai pensar, nossa, tem alguém me tocando, nossa, tem alguém querendo me destruir. Este é um pensamento muito arcaico, que também foi alimentado lá há décadas atrás por outros mestres que queriam sim colocar ali o seu trabalho à disposição, mostrar que tinham capacidade e muitas vezes usavam deste argumento para que a pessoa não esperasse e assim viesse a trabalhar o mais rápido possível. Mas, enfim, nós temos que entender o seguinte, você sempre terá problemas, obstáculos e dificuldades. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, passou de 2 semanas, aí sim, se você tem uma proteção espiritual, se você tem um culto religioso que você segue ali bonitinho, à risca, se o problema ou o período não está muito bom por um longo tempo, aí sim você pode parar e pensar, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas em primeiro lugar, pense no que você poderia fazer para mudar essa situação. Muitas vezes os problemas e obstáculos surgem porque é necessário você mudar. E é outro detalhe que a pessoa não toma conta. A pessoa não se dá conta de que muitas vezes você precisa mudar. Mudar a forma como você fala, mudar a forma como você age e reage, mudar a forma como você se apresenta, enfim, cada problema tem seus detalhes e muitas vezes o obstáculo, o problema, a dificuldade está na sua falta de mudança. Você mudar a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você faz as coisas. Todos nós precisamos mudar de tempos em tempos. Nós temos lá aquele supermercado que nunca mudou. Mudou sim, claro que ele mudou. Ele pode estar lá há 50 anos, mas há 50 anos as prateleiras não são como eram antes, as promoções não são como eram antes, os produtos não são os mesmos de antes, os funcionários não são os mesmos de antes. Então, mesmo que você olhe para algo e diga, não, aquilo nunca mudou e sempre deu certo. Sim, mudou inúmeras vezes para melhorar os resultados. Então, se você quer melhorar resultados na sua vida, em primeiro lugar, pense o que você pode fazer por você mesmo. E depois pare e pense, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer por mim mesmo, eu não tenho mais o que fazer. Aí sim poderá ser um problema espiritual. Mesmo que nós tenhamos um culto religioso assíduo, frequente, certinho, bonitinho, ou uma grande proteção espiritual, nós fazemos parte de um ecossistema. E a nossa fé, a nossa proteção, não vai fazer com que todo o ecossistema à nossa volta se encaixe para nos favorecer. Às vezes, nós, com nossas reações,
impulsionados e iluminados pelo mundo espiritual, fazemos boas escolhas. E aí somos evitados de obstáculos e somos evitados de problemas. Mas, às vezes, é algo muito grande que está ao redor do todo o nosso ecossistema e que nós iremos sofrer as consequências junto com o restante da sociedade ao nosso redor. Como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, caso não saibam, né? Nós tivemos as enchentes de maio. Eu não tive a minha casa alagada, porém eu fiquei 35 dias sem conseguir acessar a minha casa. Não perdi nada, mas eu fiquei 35 dias sem conseguir acessar a minha casa e tive que trabalhar em outro ambiente. Lógico que faltou material, muitos trabalhos não podemos fazer, alguns trabalhos tivemos que adiar, outros trabalhos que já estavam agendados, eu devolvi o dinheiro para o cliente porque estavam com certa urgência, ok? Alguns trabalhos nós tivemos que atender de forma diferente, mas mesmo eu sendo uma pessoa de fé inabalável, mesmo eu sendo uma pessoa que segue à risca, com ética, com seriedade, tanto para mim quanto para meus clientes, isto não iria fazer as águas de uma enchente simplesmente cercarem o meu bairro e o meu bairro ficar seco. Não iria fazer as águas, ao invés de descerem, subirem. Entendeu? Então, isso faz parte do meu ecossistema e eu não poderia simplesmente ficar revoltado com o mundo espiritual e ficar pensando, poxa, por que isso aconteceu comigo? Poxa, por que lá há 4 anos atrás eu não escolhi um outro lugar para morar? Gente, então o que acontece? A escolha do local foi minha. Foi minha, eu tinha outras opções, mas eu escolhi aqui. Ah, por que o mundo espiritual? Não, o mundo espiritual não vai fazer com que você tome todas as escolhas corretas, senão você não evolui. Como é que você vai evoluir se você não fizer as escolhas corretas? Se você não aprender a fazer as escolhas corretas? Se você não aprender a avaliar tudo que está a seu redor? Entendeu? Quando você estiver em momentos de dificuldades, não adianta você chegar lá, ai, me ajuda, por favor, eu tenho que sair dessa, eu te prometo que se eu sair dessa eu faço tal e tal coisa, porque eu vou dar isso, aquilo outro, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou precisando de pagar minhas contas, porque eu estou não fazendo... Não adianta. Primeiro, a entidade não é burra, não é cega, não é ingênua. Se você está com problemas, se você está em dificuldades, e você está com toda a sua parte espiritual em dia, ou você tem uma grande proteção espiritual, é porque seria pior sem esta proteção espiritual. E é momento que você precisa passar por isso. Você precisa passar por isso. Ou está te faltando enxergar as coisas de uma forma diferente e tomar atitudes diferentes, ou simplesmente você precisa passar por este momento para que você possa dar valor a algo que você tinha e agora você não tem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nós planejando os nossos objetivos, planejando aquilo que a gente deseja conquistar, muitas vezes nós já estamos em mãos com muitas coisas que nós sonhamos no passado, que nós queríamos ou precisávamos no passado, nós estamos com aquilo em mãos e nem percebemos, e não damos valor. E aí vem o problema, o obstáculo, a dificuldade, para que você possa dar valor àquilo que você tinha. E você precisa, sim, sempre estar avaliando o que você pode fazer de diferente para melhorar. Não espere vir um momento difícil para você ter mudanças. Se você percebe que você pode fazer algo diferente, faça diferente. Muito do mesmo dá no mesmo. Eu sempre digo isso. Muito do mesmo dá no mesmo ou acaba dando em nada.
Então, de tempos em tempos, na sua vida amorosa, profissional, religiosa, social, familiar, sempre é necessário mudanças de tempos em tempos, ok? É muito importante, não adianta você ficar, ai me ajuda, ai porque eu estou precisando, ai porque eu preciso pagar minhas contas, ai porque eu não sei o que eu vou fazer, ai porque eu vou perder minha casa. Não adianta. Isto é alimentar o seu próprio medo de não sair dessa situação. E faz com que, aumentando o seu próprio medo, você vá tropeçar nos seus próprios passos. Isto aumenta ainda mais a negatividade na sua volta e você fica cada vez mais fora de controle. Então, em momentos de dificuldades, é essencial você ter o controle emocional. Você precisa ter o controle emocional. Se você está em dia com a parte espiritual e você está passando por um momento de dificuldades, em primeiro lugar, confie no mundo espiritual. Poderia estar pior se não houvesse aquela vibração espiritual em sua vida. Confie que será apenas passageiro. Se você está passando por um momento de dificuldade, confie na parte espiritual. Confie. E se você parar a pensar e enxergar formas de você agir e fazer algo diferente, faça diferente. Mesmo que seja algo bobo, faça diferente. E tente ocupar a sua cabeça com outras coisas e fique tranquilo. Se não tem o que você fazer, se você está passando por um momento e está numa região onde não tem como você fazer diferente, confie. Então, fique tranquilo e siga a sua rotina com a maior tranquilidade possível e tente ocupar a sua mente com qualquer outra coisa que passe o seu tempo. Então, confie, tranquilidade e, com certeza absoluta, você vai conseguir superar. E se passar um período grande e não conseguir melhoras, aí sim é necessário movimento espiritual para trazer mudanças mais profundas. E agora, meus amigos, chegou a época de você fazer a sua manutenção básica, que é, ou seja, ir lá fazer suas evocações, ou ir lá fazer suas oferendas, e você está em dificuldade financeira. E agora, o que fazer? Digamos que você tenha 3, 5 entidades, e você não tem dinheiro para fazer uma oferenda para cada entidade. E agora, o que eu faço? Eu faço oferenda só para a entidade principal? Pode fazer. Mas e as outras como ficam? Em praticamente todas as culturas religiosas, existe o que nós chamamos de oferenda universal. Isto significa que aquela oferenda serve para todas as entidades. Em algumas culturas, nós temos oferendas que servem para todos os homens, oferendas que servem para todas as mulheres. Outras culturas, oferendas que são para determinados reinos. Oferendas que são para povo de guerra e povo de paz. Enfim, na maioria das culturas nós temos oferendas que nós podemos ofertar para todas as entidades daquele grupo. Vou dar aqui um breve exemplo, tá? Vamos lá. Na Umbanda, tá? Na Umbanda, o que você pode fazer? A Umbanda, ela não é exigente com oferendas. Se alguém disser que a Umbanda exige algo de melhor, aí sinto muito, mas, enfim, cada um com seu pensamento, mas a Umbanda não é uma cultura exigente, imponente, ok? Então, o que você pode fazer? Pega 3 frutas, vou dar um exemplo aqui, ó. Laranja, abacate, maçã. Corta elas em rodelas bem finas, tá? Coloca em um prato, sai rua fora, acha flores. Se as flores são pequenas, tipo aquela bemiqué, mamiqué, pega uma grande quantidade delas, tira as pétalas e toca as pétalas por cima. Pronto. Se a flor é grande, tipo um copo de leite, um crisântemo, tá? Coloca uma flor ali no meio do prato. Você pode pegar até o caroço do abacate, faz um furo nele e coloca a flor ali de pezinha. E aí você vai e entrega e oferece para todas as entidades que aqui ali estão. Ok?
se é, por exemplo, no culto a orixás. Praticamente em todas as culturas de orixás, o acaçá é uma oferenda, além de ser utilizado em situações especiais. Então, vai lá e faz um prato com 8 acaçás. Por que 8? Porque 8 representa movimento perpétuo, movimento contínuo. Representa a eternidade. E o acaçá, ele representa a paz, prosperidade e grandeza. E na cultura de Exu, você pode simplesmente pega meio quilo de farinha de milho grossa, meia xícara de azeite de dendê, mistura em um pote com as próprias mãos, isso não vai no fogo, mistura com as próprias mãos e pronto, serve como oferenda para todas as entidades. Não tem azeite de dendê? Se você tem um pouco de cachaça, faz com cachaça ao invés de azeite de dendê. Não tem cachaça, não tem azeite de dendê, mas você lá na sua cozinha tem azeite de oliva, pode ser com azeite de oliva. Então, em praticamente todas as culturas, sempre tem uma oferenda que é bem barata, um custo bem reduzido e você pode usar em emergências. Emergências quando você estiver em dificuldade financeira. Certo? E vamos lá, mas eu não tenho dinheiro para nada. Não tenho nada disso em casa, não tenho dinheiro para nada. Eu só tenho uma vela de 7 dias. Serve? Faça! É melhor você ir lá entregar uma vela do que não fazer nada. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Tem uma vela de 7 dias? Vá lá e acende uma vela de 7 dias. Mas não peça nada. Acenda a vela. E nessa oferenda básica também, não peça nada. Acenda e agradeça. Muito obrigado por toda a força, toda a proteção, por toda a irradiação que tive até este momento. E assim que eu puder, eu volto aqui e faço uma manutenção melhor. Uma manutenção à altura de vocês. Entende? É assim que a gente trabalha. E não ao contrário. Muitas pessoas acabam achando que o mundo espiritual tem que te sustentar, ele tem que te dar, ele tem a obrigação, não tem obrigação nenhuma. Este é o problema do feiticeiro, do batuqueiro, do macumbeiro, do quibandeiro, do mago, do bruxo, do feiticeiro moderno. Ele acha que a espiritualidade sempre tem que dar para ele dar a espiritualidade. Não. O mundo espiritual é como se fosse um filho. Quando você vai ter um filho, você vai ter um filho colocando já a ideia na sua cabeça de que você vai ter aquele filho para depois, dali um tempo, ele te trazer dinheiro, ele te trazer retorno. Você vai ter um filho para ter retorno financeiro por parte dele, para ele te livrar de problemas, de obstáculos? Não. Você vai ter um filho por quê? Você quer, é seu desejo, você vai dar carinho, vai dar atenção, vai dar proteção, vai dar sustento. Não é isso que você faz com o filho? Então o mundo espiritual é assim. Só que diferente de um filho, o mundo espiritual, quando você trata ele bem, ele te retorna com positividade. Desta forma, você consegue evoluir, ter mais estabilidade e os problemas, obstáculos e dificuldades são menores. O espaço de tempo entre um e outro é bem maior e você sempre sai melhor do que antes em cada uma dessas situações. Ok? É isso aí, amigos. O recado de hoje é esse. Muito obrigado e fica aqui o meu fraterno abraço.